Imagina que tu resolveu começar a desenhar. E aí tu comprou uma resma de papel, e aí tem várias folhas em branco, e tu começa a assistir tutoriais no YouTube que te mostram mais ou menos como tu começar a desenhar. E aí tu pega a primeira folha, tu pega o teu lápis, tu começa a fazer o rascunho, só que tu nunca fez isso antes, tu nunca desenhou, tu não tem a coordenação que o professor tem, tu não tem a experiência que o professor tem. Então tu vai tentando fazer ali o desenho, fica completamente diferente do que o professor tá fazendo, aí tu apaga, daí tu tenta fazer de novo, e aí tu muda, e aí tu apaga de novo, e tu não tem muita precisão, tu não sabe quanto de força botar, e aí tu vai tentando, e quando tu vê, tá péssimo. E aí tu vai lá e apaga tudo. De novo, voltou pro zero. Só que concorda comigo que a folha não é a mesma? A folha ela já tá com uma espessura diferente, ela já tá meio rasurada, e tu passou a borracha e o atrito, não é a mesma folha. Então tu vai tentar desenhar de novo, só que às vezes tá tão forte marcado embaixo que mesmo tu fazendo o desenho correto, ele entra naquele vinco e não fica perfeito. E aí tu apaga de novo. E aí tu vai tentando fazer, copiar ali o que o professor tá te mostrando, só que não fica igual, porque a folha não é a mesma, tu ainda não tem essa experiência do professor, então tu ainda não sabe muito bem como manusear, e tu fica tentando e tentando, chega uma hora que rasga a folha. O que é o mais produtivo a ser feito? É tu pegar essa folha, descartar e pegar uma folha nova, ou tu ficar insistindo nessa folha antiga e tentando desenhar por cima e desvia do buraco que tu fez. E aí tem uma parte que tá mais áspera porque tu passou mais a borracha, tem uma parte que tá toda marcada com os riscos que tu fez anteriormente. Aí tu pode pensar, não, eu passo uma camada de tinta branca que vai voltar. Não volta, porque ela vai ficar toda marcada embaixo, mudou a textura, mudou o papel. Ou o melhor é tu simplesmente pegar uma folha nova e começar do zero, nessa folha nova. Falando assim parece óbvio, né? Jogo essa folha fora, não me serve mais, pego uma folha nova e começo do zero. E pode ser que nessa nova folha eu já tô melhor, eu já tô mais experiente, eu já entendi que eu não preciso apertar tanto, só que eu posso errar também. E aí eu posso passar a borracha, eu posso fazer de novo. Eu olho para aquela folha antiga, eu vejo mais ou menos o que eu errei, o que eu acertei, e aí eu repito o que eu quero, o que eu não quero, eu não repito. E eu vou percebendo nessa nova folha que já tá um pouco mais fácil. Eu já tô conseguindo fazer os desenhos um pouco melhor. Só que ainda não tá como eu gostaria. Então eu posso desconsiderar essa folha, pegar uma folha nova. E assim eu posso ir fazendo. Quando a gente fala de crenças, de identidade, o que a gente faz quando a gente está acessando esse entendimento, que a gente entende que pode criar uma nova realidade, é continuar insistindo naquela primeira folha, aquela folha que já está rasurada, que já está riscada, que mesmo que eu apague muito bem tudo, fica uma sombra. E quando eu vou desenhar, por mais que eu tente desenhar algo novo, aquela sombra me atrapalha. E é isso que a gente faz. A gente se identificou com uma identidade, que ao longo da nossa vida a gente foi criando de forma inconsciente, aceitando, assumindo crenças como verdade. E quando a gente entende que a gente pode mudar, que a gente pode aceitar novas coisas, a gente continua usando essa folha como base, a gente continua usando a nossa atual identidade como base. E nessa ilusão de que a gente tá tentando criar algo novo, mas sempre acaba voltando, sempre acaba se influenciando pelo que tá ali como base nessa folha, nessa identidade. O mais assertivo a se fazer também nesse caso é desconsiderar a identidade antiga, começar uma nova. Sem bagagem, sem passado, sem rasura antiga. Eu posso começar a cada momento que eu quiser, que eu escolher, do zero. E aí eu posso, olhando para minha identidade antiga, para as crenças que eu já tinha, para as experiências que eu já tive, e perceber algumas coisas que eu posso repetir, que eu quero repetir, e coisas que eu não quero. Então eu trago para essa nova identidade, sem uma bagagem, sem um passado, tudo aquilo que eu prefiro. E coisas que de repente eu ainda nunca experimentei, mas que eu quero. Então eu posso escolher assumir isso como verdade a partir de agora. E aí como que é fazer isso na prática? Primeiro, deixa de considerar o que tu já viveu, as experiências que tu já teve, a casa que tu nasceu, a família, a cidade, os relacionamentos, desconsidera tudo isso. Nada disso importa mais. Isso faz parte de uma identidade que tu não é mais. Agora tu pode escolher o que tu prefere. E aí tu pode usar como referencial coisas que tu já viveu e tu não quer, e coisas que tu já viveu e tu quer repetir, e coisas que tu nunca viveu e tu quer. Então, agora, entender que eu posso criar do zero, não importa o que aconteceu, não importa o que passou, nada disso importa. E aí tu pode perceber, nesse meio tempo, que de repente, sei lá, vem um pensamento. Ah, mas aconteceu
Pensamento, efeito. Efeito de uma causa. Se esse pensamento tá aqui é porque eu tô acreditando em alguma coisa que tem a ver com essa identidade antiga. Eu não preciso acreditar nele, eu não preciso reforçar. Ah, eu quero aceitar uma coisa que eu nunca vivi antes. Eu quero ter uma experiência de, sei lá, de uma viagem, de um relacionamento, de ganhar tanto por mês. Eu nunca vivi isso antes. Não importa. Na tua identidade antiga, quando tu começou a desenvolver essa identidade, tu também não tinha vivido nada até então. Tu era uma criança, tu não tinha vivido nada, tu foi vivendo e tu foi assimilando a realidade a partir das crenças que tu aceitou de forma inconsciente. Agora, tu estando consciente, tu tá fazendo isso com consciência. Então, tu pode entender que aceitando novas crenças, vivendo de uma nova forma, tu vai perceber as ações inspiradas, os caminhos que se abrem, os desejos, e não questiona. Se é uma ação inspirada, que é uma ação que tu quer fazer só porque tu quer fazer, tu não precisa entender. O nosso maior erro é tentar entender a lógica do universo. Só que a nossa mente, ela é tão limitada que ela não consegue entender. Então, às vezes, eu tô buscando manifestar alguma coisa, por exemplo, manifestar uma quantia em dinheiro que eu nunca tive, eu não sei como que é ter essa quantia em dinheiro. Só que eu sei que se eu aceito isso como verdade agora, e eu já tenho tudo, eu já sou tudo, eu vou ter ações inspiradas que vão me conduzir para essa realidade no externo. Mas já mudou internamente. E aí, conforme eu vou seguindo as minhas ações inspiradas, pode ser que não faça sentido nenhum para nós, para nossa mente consciente, mas na lógica do universo, na inteligência infinita, nada acontece por acaso. Se tu tá percebendo efeitos negativos, lembra que esses efeitos não vêm do nada, eles vêm das causas. E tem 1 milhão de causas que tu tá trazendo da tua identidade antiga que tu não precisa. Tu pode simplesmente desconsiderar, descartar essa folha de rascunho e começar. E tu pode fazer isso quantas vezes tu quiser. Num mesmo dia, tu pode escolher coisas diferentes quantas vezes tu quiser. Lembra que tá tudo em constante transformação. Então, o ideal é que tu se pergunte agora. O que eu quero agora? Porque pode ser que, sei lá, tu quer ficar um pouco solteira, mas depois tu quer um relacionamento. O que tu quer agora? Não, agora eu quero ficar solteira, mas eu tenho medo de nunca encontrar alguém. O que tu quer agora? Não, agora eu quero ficar solteira. Ótimo, essa é a minha realidade, eu vou aproveitar essa realidade enquanto fizer sentido pra mim. Se amanhã eu quiser um relacionamento, se isso mudar, tudo bem, eu posso mudar essa crença, eu posso aceitar. E aí a gente percebe através do que surge como desejo que é uma crença de que eu não tenho e eu quero. Então, surgiu o desejo de ter um relacionamento. É um efeito. O desejo é um efeito que está compatível com uma crença que eu tenho agora. Observo esse desejo, esse efeito e escolho algo que eu prefiro. E é simples assim. A única coisa que a gente precisa é estar consciente, presente. Quando tu começa a se perder muito no pensamento, e aí tu tá pensando, tu tá sentindo, tá projetando o passado, projetando o futuro, lembra que nada disso existe. Só existe o aqui e agora. E aqui e agora eu posso escolher sempre algo diferente. Assim como quando a gente escolhe uma roupa de manhã e sai na rua, se a gente percebe em algum momento que aquela roupa não tá mais adequada, o que a gente vai fazer? Vai reclamar com o tempo? Vai dizer, nossa, mas putz, eu escolhi a roupa e o tempo não tá compatível. Ou a gente vai voltar a escolher outra roupa que se adequa ao clima. E com as nossas crenças funciona da mesma forma. Se eu percebo um efeito que eu não prefiro, é porque eu sei que eu tenho uma crença negativa. E aí eu escolho algo novo no presente e eu vivo a partir disso agora. Sem importar passado, sem importar o que eu já vivi, nada disso importa. O que importa é o que eu estou escolhendo agora. E aí eu vivo a partir de agora e seguindo as ações inspiradas, a gente vai criando esse como, esse caminho até o que a gente deseja. E pode parecer, muitas vezes, desafiador a gente abrir mão dessa identidade, porque é o que a gente considera que é quem a gente é. Então a gente vai assimilando essas crenças ao longo da vida, vai aceitando, e a gente não tem consciência de que existe algo mais, de que existe algo além, e a gente se apega nessa identidade porque é o que a gente acha que a gente é. Então, por isso que tantas pessoas têm medo da morte, porque a morte é como se fosse o desaparecimento. Se eu sou isso, isso é tudo que eu tenho, isso é tudo que eu sou, quando eu morrer, dá um desespero se tu pensar dessa forma. Só que quando a gente lembra que existe algo mais, que a gente é a consciência, que é tudo o que existe, e estamos nos expressando temporariamente
nessa identidade humana e que a identidade ela é completamente mutável, a gente pode, a cada momento, escolher algo novo. Se tem coisas que eu prefiro dessa identidade antiga, eu posso trazer. Se tem coisas que eu não prefiro, eu não preciso. E assim a gente vai vivendo.